a partir de agora, Cidade Alerta, Patrulha do Consumidor, Celso Russomano. Dionísio, boa noite Brasil. Pois é, a gente tem bastante coisa boa hoje aqui. E para não alongar muito, imagina o seguinte, você leva o seu carro para trocar os pneus. Coisa simples que você imagina em casa. Levanta o carro no elevador e o carro cai do elevador. Como é que você se protege de uma situação como essa? A quem recorrer e o que você tem direito de devolução por parte dessa empresa? E principalmente, Celso, quanto tempo para isso acontecer? Exatamente. Vamos assistir? Vamos assistir. Solta aí. O carro está todo torto. Olha só. Olha só, está totalmente desalinhado o capô. Esse lado também? Foi aí, ó. Tudo isso? O carro não tinha nenhum amassado? Porta toda aí, ó. Olha aqui, ó. Ah, o carro vai ter que pintar inteiro. Ele veio aqui para trocar 2 pneus, né? Na hora que foi para trocar os pneus, desmontaram o carro, já inventaram umas outras coisas para ele pagar. Ele não queria. Ele falou, eu não tenho dinheiro, eu só tenho dinheiro para o pneu. Mas é prática de vocês, porque eu já fiz matéria em relação a isso. E vocês têm esse hábito de colocar o carro no elevador e começar a inventar coisa. O carro estava suspenso, ele caiu, ó. Ficou pendurado. E a empresa está faltando respeito comigo desde a hora que eu cheguei aqui, desde a hora que não me deu assistência quando eu vim aqui. Mas ninguém está pedindo aqui outro carro, é importante que se diga isso. Aí eu falei mesmo. Né? O que a gente está falando é que se pintar o carro inteiro, vai desvalorizar o carro. A Patrulha do Consumidor está chegando na Aricanduva, zona leste da cidade de São Paulo, para atender o pedido de socorro do Paulo e do amigo dele, o Márcio. Imagina o seguinte, você leva o seu carro para trocar os pneus, o carro cai do elevador. Olha o estrago que o carro ficou. Olha as imagens que a gente está mostrando para vocês. Um absurdo. No primeiro momento, a gerente disse que ia resolver o problema. Tudo bom, Celso? Como vai, Paulo? Márcio, tudo bem? São amigos há muito tempo. O Márcio está aqui porque o carro está em nome dele. Ele fez o financiamento para o Paulo. Então, os dois estão juntos. O Paulo trabalha como pintor, pedreiro, faz todos esses serviços, né? Não está em condição de trabalhar porque o carro está parado. Olha só a confusão. Ele precisava trocar os pneus do carro. Eram os dois da frente? Era só os 2 da frente que ia trocar. Tava mal, tava ruim já. Tava... Bem acabado. Eu tava com medo de provocar um acidente. Eu digo, Você pisar no freio numa chuva e o carro não parar. E aí você pesquisou na internet e viu esse anúncio que a gente está vendo aí. E esse anúncio mostrava o preço bem baratinho do pneu, né? Só que muitas vezes, gente, esses preços muito baratos são para chamar o consumidor. É um atrativo. Aí o consumidor vai e eles começam a inventar um monte de outras coisas que o carro precisa. Foi o que aconteceu com você? Foi, eu cheguei lá e o preço já era outro, né? Quando eu cheguei. Já não era 199? Não, já foi para 245. Ou seja, o preço que estava anunciado não era o que eles estavam vendendo? Isso é crime contra o Código de Defesa do Consumidor, publicidade enganosa. Enquanto a publicidade persistir, você não pode mudar o preço. Está no artigo 67 do Código de Defesa do Consumidor. Então, eles já disseram que o preço era outro, né? Que falaram que era porque aquele valor era uma numeração, mas a numeração do meu era outra numeração, então era outro valor. Era outro valor. Foi o que eles me falaram. Olha só o que diz a lei, ó. Fazer ou promover publicidade que se sabe ou deveria saber ser enganosa ou abusiva, pena detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Então, olha só, uma situação como essa em que existe uma publicidade e quando você vai ver o preço não é exatamente aquele, isso é uma publicidade enganosa. Bom, aí você aceitou o preço mais caro, R$240? Aceitei, já estava lá, não tinha jeito, né? Eu estava precisando. Eles levantaram o carro, colocaram no elevador, desmontaram os pneus e aí vieram com uma conversa. Aí me chamaram, né? Eu tinha que ver lá e falaram, você tem que trocar isso, trocar aquilo, trocar aquilo. Eu digo, não, eu falei. Eu digo, mas eu vim só para trocar 2 pneus.
porque é só o que eu estou podendo fazer no momento. Ele, não, mas que não tá, e tu aí... E começaram a te dizer que se você não trocasse, é sempre a mesma história. É, Ia criar um acidente, que você podia bater o carro, que o carro podia ficar desgovernado, essas coisas. isso. Aí foi tudo isso. Aí você acabou aceitando mais quanto? Que eles fizeram mais 2 orçamentos de boca, o que deveria ser por escrito, como diz o Código de Defesa do Consumidor, né? O artigo 40 é muito claro e diz que todo orçamento deve ser por escrito. Olha só, o fornecedor de serviço será obrigado a entregar ao consumidor orçamento prévio discriminando o valor da mão de obra, dos materiais e equipamentos a serem empregados, as condições de pagamento, bem como as datas de início e término do serviço. Não te deram nada por escrito, foi só verbal. Só... Primeiro ia ficar quanto? Já não ia ficar mais os R$480, ia ficar quanto? Já foi para 1.250, 1.250 e poucos reais. Aí mexeram mais no carro, meia hora depois? Me chamaram de volta e aí falaram que tinha que trocar mais isso, que era uns pivôs, uns bracinhos de lá, não sei de quê. Umas peças que tem, eles me mostraram lá. Eu falei, não, mas não tá. Ele, não, ó, como tá? Aí eu não sei o quê. Aí, você acabou aceitando de novo. Aí eu não aceitei, aí falou, e quanto? Aí eles me chamaram lá, foi 2.200 e eu digo, aumentou R$1.000, você tá louco? Aí ele, não, é porque isso, porque aquilo. Aí eu chamei, negociei, falei com a pessoa que me emprestou o cartão, aí... Mas olha só, ele estava com um cartão emprestado de uma prima? É. Uma prima. Prima da esposa. Então, prima da esposa dele. Então ele precisava da autorização da prima para aumentar esses valores para pagar com cartão, porque depois com o trabalho dele de pedreiro, né, ele ia fazer o pagamento para ela. E ela autorizou quanto no final? Ela me autorizou, falou, não, Paulo, pode fazer, que você fazendo eu sei que você paga, você é trabalhador honesto, tem que pagar, né? Aí ele autorizou, eu ia fazer em 10 vezes. 10 vezes. Bom, mexe daqui, mexe lá, começaram a bater com o martelo para tirar o pivô do carro. E o que aconteceu? Aí eu tava perto assim, daí eu olhando para ver se eles iam fazer mesmo o serviço, né? Quando eu vi, foi eu gritar assim, não, para, um falou pro outro, para, outro. Do nada o carro deu de lado assim, desceu. Pá! Desceu, foi uma cacetada só no chão. Aí aconteceu o que vocês estão vendo aí. O carro ficou pendurado, né? E a gerente imediatamente... Aí você foi chamado logo no local? Assim, como é que foi? Assim que aconteceu, eu fui chamado, porque o carro está no nome do meu irmão, no caso, né? E aí Você fez o financiamento? Eu fiz o financiamento, paguei. E eu cheguei no local, o carro estava pendurado, destruído. Tá. Entendeu? E aí a gente falou o que para vocês? A princípio, a gerente ela foi bem solícita. Tá? Ela entendeu a situação, falou que era possível até uma troca do veículo, se fosse o caso. Tá? Sugeri para que ele desse um carro para poder continuar o trabalho dele. Para ele não parar, porque ele está parado, né? Enfim, com ela, foi 1000 maravilhas. Né? No dia era seguinte... tudo possível. No dia seguinte, não era mais nada possível. Vamos até lá para ver se a gente resolve isso? Vamos lá, né? Vamos lá. Nós estamos agora na Avenida Aricanduva. A Pneus Z fica bem ali na frente. Foi lá que ele teve um acidente com o carro. Dá licença. Por favor, o gerente aqui, falar com a gente. Tudo bem? Tudo bom? Você é o? Natan, prazer. Tudo bem, Natan? Tudo bom? Você já conhece o Sim, Paulo? não estava no dia, foi o carro caiu do elevador, né? É, o carro caiu do elevador. Tá. Nós queremos ouvir a Pneus Z, o que vai acontecer em Tá, relação ok. a isso. Vocês me acompanham, a gente Vamos sim. Vamos lá. Olá, tudo bem? Você é a? Daiana. Daiana, você é gerente, Daiana? Gerente. Daiana, você já conhece o caso Sim, conheço. do Paulo? Veio aqui na loja. Aham. Aconteceu um acidente aqui na loja. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Sim, sim. Né? Ele O veio aqui importante é como vocês vão resolver Sim, isso, né? sim. Na verdade, foi acionado o seguro da loja. O seguro da loja vai ressarcir o conserto do carro. Só que foi pedido para o cliente o documento dele de habilitação no dia. O diretor estava aqui, ele se negou, né? Então, mas tem uma razão, né, para ele ter se negado. Por que você se negou a entregar a documentação? Vários fatores. Em primeiro lugar,
quem é ele para vir me pedir documento nenhum? Que ele não chegou para mim que precisava para fazer alguma coisa, não me mostrou nenhum papel que eu precisava, tá entendendo? Nada. Ele só falou, dá seu documento. Eu falei, você é polícia? Você é o quê? Você tem que resolver o meu problema, que eu vim aqui e fui prejudicada. Aí você Foi falou isso. com respeito com ele, né? E ele comigo, e a empresa está faltando respeito comigo desde a hora que eu cheguei aqui, desde a hora que não me deu assistência quando eu vim aqui. Tá Olha, entendendo? deixa eu só colocar. Ele veio aqui para trocar 2 pneus. Sim. Né? Na hora que foi para trocar os pneus, desmontaram o carro, já inventaram umas outras coisas para ele pagar. E ele não queria. Ele falou, eu não tenho dinheiro, eu só tenho dinheiro para o pneu. Mas é prática de vocês, porque eu já fiz matéria em relação a isso, e vocês têm esse hábito de colocar o carro no elevador e começar a inventar coisa. O consumidor é que decide o que ele quer comprar. Se ele quer trocar alguma peça ou não quer, vocês têm a obrigação de falar para ele, ó, tem peças que estão com problema, você pode fazer isso, né? Agora, vocês não podem obrigar ele a fazer a compra. Depois de insistirem muito com ele, depois de fazerem um orçamento verbal, que deveria ser por escrito, você sabe disso, a lei obriga. Sim, foi passado o orçamento para ele. Não, mas onde está o orçamento que ele nunca Passado viu? para quem? Para mim, não. Sim, o orçamento foi passado. Ele falou na boca, né? Ó, Mas ele precisa aprovou o isso, precisa orçamento. isso. Exato, aí o senhor Não, aprovou, foi esse Olha o que motivo. diz a lei, olha o que diz a lei. O fornecedor de serviço será obrigado a entregar ao consumidor orçamento prévio. Entregar é por escrito, Sim, né? Discriminando o valor da mão de obra, os materiais e equipamentos a serem empregados, as condições de pagamento, bem como as datas de início e término do serviço. Isso não foi feito. Foi feito só de boca. Foi só feito de boca. não, Né? foi passado o orçamento aqui é feito fora. Você recebeu algum orçamento? Não recebi orçamento nenhum. Logo depois que aconteceu o acidente, o Márcio E ele não veio para cá, porque o carro foi ele que financiou o carro. Na verdade, o que acontece? Vou explicar para o senhor entender. Quando ele chegou na loja para fazer a substituição dos pneus, foi identificado uma avaria no veículo. Foi passado para ele o orçamento. A gente só faz a desmontagem. Então, mas o orçamento foi passado por escrito? Foi explicado para ele que precisava, só ele ser por... aprovou. Desculpa, estamos voltando ao mesmo, Não, eu mesmo entendi. ponto, tem que ser por escrito. Bom, mas enfim, depois de muito custo, de ele pedir inclusive para a prima dele se podia usar, porque ele está usando o cartão da prima dele, porque ele estava sem dinheiro, então ele foi obrigado a se expor em relação a isso. Aí quando conseguiu a autorização da prima, aí Ele aprovou o orçamento. aprovou, mas aí o carro caiu. Exato. Isso aconteceu ali por um acidente naquele primeiro elevador. Então, mas eles estavam batendo para tirar o pivô do carro, era isso? Por isso que eles estavam batendo? Não, na verdade ele soltou, ele tirou o amortecedor, tirou a peça e aí ele colocou uma barra para poder segurar. Foi isso que aconteceu? Foi colocado uma barra lá? Tem um vídeo, o senhor quer que eu te mostre? Não, se tiver, claro. Vou só pegar meu celular Tá, e já por mostro favor. o senhor o vídeo. Tá bom, do senhor. tá bom. A gente quer entender. Eles colocaram uma barra, foi isso? colocou a barra e mandou o cara soltar. Só suave. Aí conforme vai soltando, o elevador vai descendo, a barra foi segurando essa parte. Quando ele segura essa parte, prendeu a lei da gravidade e jogou o carro pro lado. Isso aí é a coisa mais 1000% mais de certeza no mundo que ia cair. Eu vendo aquilo ali. Ele baixa, baixa. E eu olhando assim, ó, daqui, ó. E nem você tá aqui, eu tava do ladinho, ó, acompanhando. Aí caiu, só fiz assim, ó. O vídeo vai ver como eu tava. E o cara só fez, eu não falei pra você parar pro outro. Aí os dois que estavam trabalhando no carro, que discutiram? Isso. Era aquela bate-boca pra ver quem errou, quem não errou. Entendi. E eu que me ferrei, tive o prejuízo. Ah, tem imagem da própria loja. Sim. Tem imagem da própria loja aqui, ó. O carro estava suspenso, ele caiu, ó. Ficou pendurado. Exato. Bom, E aí foi feita a avaliação do veículo, ele veio até aqui, conversei com ele, Márcio. Isso, porque eu falei para ele, o veículo tem seguro, deseja acionar o seguro do veículo, eu vou passar para a diretoria. Então, se ele acionar o seguro dele, primeiro ponto é que ele vai perder o benefício, o bônus que ele tem, né? Ele vai ter, e ele tem franquia para pagar, né? Se vocês acionarem o seguro da loja, tem um problema. Depois que terminar o conserto, aí vai se passar por uma vistoria cautelar completa. Sim.
Se o carro ficar desvalorizado, ou vocês pagam a diferença, ou vocês trocam o carro para ele. Sim, mas essa... Porque você viu que o carro, todos os 4 cantos do carro Sim, foram danificados. Significa que vai ter que pintar o carro inteiro. sim, isso daí... Então, a hora que você pinta, o carro inteiro e que se coloca o sensor de pintura, vai aparecer que o carro todo foi pintado. Sim. Né? Você sabe disso. Então vai desvalorizar o carro. Fora isso, você tem mais um problema, se ficar sem carro. Qual é o problema? O problema é que desde o dia do acidente eu não consegui trabalhar. Aconteceu, foi na segunda-feira, não foi? Eu trabalhei até meio-dia. Aí eu saí para almoçar, eu falei, agora eu vou trocar esses 2 pneus. Tinha pesquisado, achado um lugar mais em conta, grana curta, aí vim. Depois que aconteceu isso, não consegui trabalhar. Vamos combinar o seguinte, Sim, vocês fazem o serviço. sim, Depois vocês submetem a uma vistoria cautelar completa e nós submetemos a outra vistoria cautelar completa. sim. Se apontar, né, o problema no carro, vocês trocam o carro. Então, o que acontece? Vou te explicar. Desde o princípio foi passado para eles. Quando ele veio aqui a primeira vez, eu prestei o atendimento primeiro para ele, depois que o carro caiu, ele falou assim, eu vou ligar para o rapaz que tem o seguro, porque o seguro não é no meu nome. Eu falei, tá bom, pode ligar para ele se ele puder vir aqui. Aí ele me deu o telefone, eu falei com o Márcio, tem o número dele aqui, tem o meu contato. Ele veio, passei todas as informações para ele e falei, eu sou a gerente da loja. Essa fatalidade pode acontecer com qualquer outro carro. Isso ninguém está discutindo, Ele até concordou porque comigo. eu vou pegar o código aqui e te mostrar por que a gente está aqui. Sim. Né? Isso é uma fatalidade, você tem razão no que você está falando. Tá? Então, olha só o que diz o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço, Sim. bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos. O que aconteceu aqui? Houve um acidente, então, independentemente da existência de culpa, vocês respondem pelos danos causados. Sim. O problema dele agora, que depois a gente pode verificar se o carro ficou bom ou não, Tá. o problema dele é trabalhar nesses próximos dias, porque esse carro vai ficar parado aí no máximo 10 dias, né? Sim, aproximadamente. Até então, ele só não foi ainda para iniciar o conserto da funilaria, porque ele disse que ele não queria que mexesse, que eles iam acionar a justiça. Foi o Porque que na ele- forma que o ele me posicionou, não foi? na forma que o seu gerente, com certeza, que Seu ele- diretor. diretor, ele falou, ele queria dar uma maquiada, que ele falou, 5 dias tá pronto. 5 dias só uma vara de condão para bater A e funilaria falou é mágica. que o funileiro veio E aqui. quando 3 ele mil reais avaliou, custa qualquer o que pecinha ele falou para doida. nós foi que o quê? Que gastaria, a princípio, aproximadamente 3 mil reais. Ele iria E eu, olha, levar um eu veículo vou lá dizer, para ó, desmontar, ali- para verificar se ia ali- precisar repor peça ou não, para passar um orçamento Ali, mais peraí, ali, veja bem, o carro tá com as portas, a porta do lado direito, traseira e dianteira estragada, tá com o paralama dianteiro do lado direito por baixo ali estragado, todo, você por vê. baixo precisa ver se não entortou o a caixa. monobloco, precisa ver a caixa. Do lado esquerdo do carro, a parte dianteira está amassada, a parte traseira. O carro tem que pintar ele inteiro, só não vai pintar o teto desse carro. E a Não vai fazer isso com 3 mil reais. Eles querem arrumar o carro? A gente deixa eles arrumarem. Eles arrumam o veículo, aí quando o veículo estiver pronto, eles fazem uma vistoria cautelar completa, a gente faz outra, a gente pega as 2 vistorias, verifica o que está sendo dito e a gente decide se precisa trocar o carro ou se não precisa trocar o carro. Fora isso, durante esse período, como é que ele vai ficar para trabalhar? relacionada a essa questão do período, a empresa vai suprir aí a necessidade dele. Ou seja, alugando um carro para ele? É, a locação, porque no dia eu perguntei se para ele dava de Uber, se ele conseguia um carro pelo menos para ele fazer o trajeto do trabalho do dia seguinte, para que eu passasse para a direção, qual seria o setor jurídico da empresa, qual seria a melhor forma da gente poder reagir. Foi quando eu passei, foi quando o meu diretor veio e conversou diretamente com eles. Então, E aí o que acontece? Eu preciso repassar diante essa situação aqui e pedir, perguntar para eles qual vai ser a forma correta, até porque eu tinha até dito para ele que nós iríamos disponibilizar, se tivesse disponível um veículo que nós temos dentro da loja, que a gente usa para buscar pneu, buscar peças, coisas, que nós emprestamos para uma outra unidade de loja. Só que esse veículo está em manutenção também, porque deu problema no motor, e aí eu não consegui fazer isso para ajudar. Aí ele falou, não, eu vou de Uber, que
perguntou, não foi isso? Esse dia, Eu vou de Uber no dia seguinte lá para fazer o serviço que eu preciso, que ele disse que tinha iniciado uma obra em um determinado local. E aí eu pedi para que ele viesse até a loja, identifiquei. Não, na hora nenhuma eu ele falei que ia estava de um aqui. para serviço. Eu falei que eu vou de um para casa. Para casa. Para casa. A palavra é serviço. Não foi para casa. Que de um. É bom, para ir para o serviço ele tem um monte de ferramentas que ele tem que O carregar. Uber me vê assim, eu com mala inchada, pá, ele chega assim, ah não, pode chamar outro, eu não vou não. Direto, filho, já aconteceu isso comigo. Bom. Aí eu tenho que ligar para um amigo Bom, que tem vamos fazer o caminhonete. seguinte, Sim. nós vamos colocar no ar essa reportagem no sábado, certo? Então você tem amanhã para você passar por escrito para a minha produção o que vocês vão fazer para resolver o problema, tá bom? Sim. Ok? Combinado assim? Combinado. E aí a gente volta para mostrar o que aconteceu. É porque eu tô E eu sem vou tra- te acompanhar. Vou trabalhar a semana toda. Se eles não cumprirem o que eles estão pré-estabelecendo, né, se pré-estabelecendo a fazer, nós vamos tomar providência, tá bom? Eu estou aqui para te acompanhar. Você fez uma denúncia, eu vou te acompanhar. Obrigado. Ele precisa de duas coisas: o carro arrumado, sem problema, sem desvalorização, né? E o transporte para ele poder trabalhar. Né? Que ele já Período está que o veículo há tiver 5 em dias sem manutenção. trabalhar. Né? No período que o veículo tiver em manutenção. Exatamente. Tá bom assim? Combinado. Provisoriamente a gente resolve dessa forma? Sim. Pode ser assim para você? Pode sim. Pode? E aí eu Se tiver acompanho certo, é o direitinho, certo, tá é certo, certo. irmão? Tá? Tá bom? E aí eu deixo tudo certinho pra gente resolver o problema, tá bom? Beleza. Tá bom? Tá certo. Provisoriamente, estando bom para ambas as partes, a gente volta para mostrar o que aconteceu. Celso Russomano, na Patrulha do Consumidor. Celso, a gente está falando de um trabalhador que precisa que seja resolvido o mais rápido possível. Aí vem a minha pergunta de sempre. Resolveu? Pois é, quando a gente estava saindo, aí veio a ligação do diretor regional. Que é o Renato. Exatamente. E a Sim, gente voltou a conversar, voltou com a reportagem. Então vamos ver para entender. Solta aí. Aqui, a coluna. A coluna. A coluna. Aqui a parte de baixo amassou aqui também, ficou pendurado. Ficou o carro. levantado pela ilha. É. Olha lá, Aí ó. dobrou Ó. a coluna toda. Ó. Olha lá. É. A coluna deslocou aqui, ó. Aqui dá pra ver direitinho que a coluna deslocou porque ela tá grudada aqui no vidro. Eu não sei nem como não quebrou o vidro do carro. Olha aqui, ó. Aqui dá pra ver, ó. Vou colocar a caneta aqui, ó. Olha aqui, ó. A distância do vidro com a coluna. E olha desse lado aqui. A distância com o vidro e a coluna. Quase que... Aqui praticamente encostou aqui em cima. Então, tá torta a coluna. A gente precisa ver se o chassi, ou melhor, se o monobloco dele não tá torto. Então pegou aqui, amassou toda essa parte aqui. Pegou essa porta dianteira aqui, amassou aqui esse paralama, o para-choque, Ele foi levantado assim debaixo. desalinhou o capô todo. Por isso que ele pode estar torto, porque o capô está totalmente desalinhado, né? Ele não fecha mais o capô, né? Não. Não fecha. Aí amassou toda a frente aqui. É de louco. Aí, Não, deslocou aqui, ó. desalinhou totalmente. Olha o buraco que ficou aqui, ó. O vão que está aqui. Pegou o para-choque da frente desse lado também. Esse paralama, aquela porta. Ou seja, o carro vai ter que ser todo pintado. Foi um dano violento aí. Agora a parte de baixo, a caixa também está amassada por baixo? Então, na verdade, a parte de baixo dele, ela amassou um pouco, porém a gente só consegue identificar depois do laudo cautelar. Por isso que Então, mas você quer fazer um laudo antes ou depois? Porque, veja bem, se você fizer um laudo cautelar desse jeito agora e condenar o carro, condenou pro resto da vida. Não, então, o mais correto é o quê? Como o conselheiro falou. Eu preciso verificar, porque tem dessa que a probabilidade de recuperar é ok, é boa. Mas a probabilidade de ter que trocar a peça, que nem um exemplo, de repente essa parte aqui, ou de repente essa parte daqui de baixo, que é a parte da casa que a gente tirou, que é a
parte que amassou, pode ser que seja necessário trocar. E isso só depois que ele levar o veículo para lá para desmontar. Olha o buraco que tá aqui assim, ó. É, a parte. A caixa, Aqui tá um buraco embaixo, aqui pra ó. dentro assim, ó. A caixa aqui embaixo, onde estava presa, aqui onde estava presa A sapata. a sapata do elevador, amassou também. E foi lá naquela frente, lá por baixo, tá tudo amassado. Fez um dano considerável no carro, viu? Vou falar com o Renato, o diretor da rede aqui. Oi, Renato. Oi, Celso, boa tarde, meu Boa tarde, tudo bem? Bom, assim, na verdade eu pedi para falar com você, porque eu acompanhei o relato dela. É que é bem baixinho. Eu queria deixar para você um pouco mais claro, porque antes a gente tinha acordado, em questão de ele se locomover, ele se preocupou com isso. Então, ele precisa de uma locomoção, Renato, porque ele trabalha com isso. E aí, a gente arruma o carro, estava conversando aqui com a sua gerente, vocês arrumam o carro, a gente submete uma vistoria cautelar completa, vocês fazem uma, a gente faz outra, para ver se o carro não perdeu valor por conta do conserto, e aí resolve o problema, para ele está bom, ele não quer nada mais do que o direito dele só. Eu queria passar 2 detalhes só para você. É o seguinte, o seguro da loja, primeiramente, do carro, você pode deixar claro para ele que assim, o seguro da loja não faz o serviço onde eu quiser, faz aonde ele quiser. Se ele quiser levar até no Ele está dizendo que o serviço, o Renato está dizendo que o serviço você pode escolher onde você quiser. Se você quiser levar lá no Ronaldo, que só mexe com veículos de seguradora, você pode levar lá, ele diz que você pode arrumar lá. Tudo bem para você? Você acha melhor? No funileiro da sua confiança? Pode ser. Ele tá concordando, ele concorda. Então, primeiro passo então são esses. Se ele levar lá, só me o orçamento, a minha seguradora já paga e está resolvida essa parte. Agora, a questão da locomoção dele, só pergunta para ele se ele está de acordo ainda, porque o combinado com ele foi o seguinte: o carro dele não tem pneu, está com pneu ruim e a suspensão está irregular, que foi o serviço que ele foi fazendo na loja. Foi um serviço pelo valor de R$ 2.500. O meu funileiro pediu uma semana para entregar. Chegou e questionou para mim na hora: Renato, eu preciso para trabalhar. Beleza, eu concordei. Ele falou: o que você pode me ajudar? Como eu estava sem carro, eu falei: amigo, você quer ver então de você alugar um carro? Eu te faço o seguinte: os R$ 2.500 que o senhor ia pagar aqui, eu arrumo todo o seu carro, coloco os 2 pneus novos, faço a suspensão que você fazer, e por forma até mesmo de gratidão, de uma desculpa, eu não te cobro nenhum real por isso desse serviço. Então deixa eu ver se eu entendi, porque está muito barulho aqui. Você coloca os 2 pneus, arruma toda a suspensão, é isso? O orçamento que ele tinha, que ele pediu para fazer, que ele solicitou. E aí você não cobra isso em razão de ele se movimentar do próprio bolso, é isso? Isso, porque foi o que ele tinha combinado comigo. Então ele está sugerindo o seguinte: além do conserto do carro, você não paga absolutamente nada do que foi feito no veículo, entendeu? E a gente, eles entregam o carro arrumado, a seguradora deles pagam, e se der certo os laudos, você fica com o carro. Se não der certo os laudos, aí tem que trocar o carro, né? Se desvalorizar o veículo, porque o carro, o Renato, vai ter que ser pintado inteiro, não tem jeito, né? Ele pegou os 4 lados do carro, né? Sim. Tá? Inclusive, Celso, o porta-mala dele está todo afundado. Não, o porta-mala já estava. O porta-mala ele foi muito claro. Hã? Eu vou fazer isso pra ele, eu vou entregar o carro dele zero. Está dizendo que arruma inclusive o porta-mala do carro para você. Mas o serviço não foi feito o serviço que era para ser. Não, peraí, ele falou que vai fazer, ele faz o serviço. Tá. Ele faz o serviço todo da suspensão inteira. Aí você faz quando voltar o carro ou faz agora, antes de levar? Não, eu iria fazer assim que saísse do meu funileiro, né? Porque o carro dele tá andando, tá movimentando certinho. E foi o orçamento que ele veio de loja para fazer. Então isso que eu iria fazer para ele. Tudo que ele prefere levar no funileiro de confiança. Então, já resolve o problema, que ele estava preocupado exatamente com isso. Com levar no funileiro que ele não confia. Então, então você leva no teu funileiro. Então vamos fazer o seguinte: ele leva o carro no funileiro, arruma o carro, depois ele traz aqui e você faz a suspensão. Isso,
isso. E outra, na verdade, que nem a suspensão na seguradora não vai cumprir porque não foi solicitado por isso, mas eu me comprometo em arrumar. Tá bom, ok. A gente acompanha e mostra que vocês fizeram da maneira certa. Tá bom? Celso. Então a gente combina de depois que o carro ficar pronto, a gente faz os 2 laudos cautelares, tá bom? Tá bom, quiser pegar meu número com a gerente aí, manter contato comigo, fica à vontade. Celso. Tá bom. Eu já deixei meu telefone nosso aqui pra você, a gente mantém contato, tá bom? Tá bom, obrigado, Celso. Tá bom. Obrigado, professor. Até logo. Obrigado. Então, gente, eu acho que eles estão se comportando da maneira correta, né? A gente deu assessoria, inclusive, para o consumidor, o Paulo, porque o Paulo estava totalmente perdido. Então, a gente está encaminhando, ele vai achar uma oficina da confiança dele, já andou sondando algumas, que só trabalham com seguradoras. Seguradoras deles é a Porto Seguro, é uma boa seguradora. E eles fizeram uma nota também para a gente aí, mas tudo que está na nota a gente já falou na matéria. Exatamente. As partes que eu consigo dizer que estão fora disso, que explica um pouco, é a seguinte. Eles falam da empresa, a Pneus de Aricanduva, que está comprometida com a satisfação e respeito aos clientes, que tomou todas as providências necessárias, acionando o seguro imediatamente para garantir os reparos no veículo do consumidor e que ficou à disposição para auxiliar e agilizar essa etapa. E que reforça que esse foi um caso isolado e que as medidas foram tomadas, as preventivas, para evitar situações semelhantes no futuro. A nota é grande, gente. Aí, por conta disso, a gente leu tudo aquilo que ainda não estava na reportagem, tá? Pois é, e é importante dizer que, independentemente da existência de culpa, né, o Código de Defesa do Consumidor é claro e o fornecedor responde pelos danos causados ao consumidor. Estão agindo da maneira correta, a gente volta para mostrar o carro do Paulo arrumado, tá bom? É assim que tem que se agir.